Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 939. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 15 horas e 19 minutos pelo horário de Brasília, 22 horas e 19 minutos pelo horário de Baku, capital do Azerbaijão. Seguimos aqui produzindo nosso conteúdo em continentes diferentes. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado, mas com esperanças de um futuro melhor, de um futuro com mercados mais abertos e oportunidades de desenvolvimento. E temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais dos últimos dias. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para mais esse bate-papo, iniciando a semana, nessa segunda-feira, 29 de setembro. Nesse bate-papo 939, um prazer estar aqui mais uma vez para falar sobre tudo o que vem acontecendo na política internacional, na economia. Deixo as boas-vindas a todo mundo que acompanha a gente nessa live no YouTube, de onde sai a gravação, que vai para todo mundo que vai nos acompanhar pelo podcast. Uma honra ter vocês aqui com a gente. Daniel Souza, eu queria começar falando um pouquinho sobre o cenário americano, A gente faz quase parte do calendário dos Estados Unidos. Chega um determinado momento que tem o risco de shutdown. E aí eu queria pedir primeiro que você explicasse, Daniel, o que é shutdown? E segundo, o que está rolando nos Estados Unidos exatamente para evitar esse shutdown, que pode ser um problemaço para o governo dos Estados Unidos. Tanguy, o risco de shutdown nos Estados Unidos faz referência à possibilidade de interrupção na prestação de serviços não essenciais pelo governo americano em função da inexistência de uma proposta orçamentária aprovada. A atual proposta orçamentária ela vai até 30 de setembro, ou seja, se nós não tivermos a aprovação de uma nova proposta orçamentária, a partir de 1º de outubro de 2025, o governo dos Estados Unidos entra em shutdown. Nós temos aí aprovada na Câmara dos Deputados uma proposta que cobre os gastos do governo dos Estados Unidos até meados de novembro. Ela já foi aprovada na Câmara, mas ainda precisa ser aprovada no Senado. O governo Donald Trump ele convocou os líderes do Congresso para uma reunião na Casa Branca no dia de hoje, para tentar equacionar a situação no Senado e, consequentemente, aprovar essa nova proposta orçamentária que cobriria os gastos até meados de novembro de 2025. Entretanto, os democratas exigem a inclusão de subsídios à saúde e a reversão de cortes na saúde para que eles aprovem essa proposta orçamentária. Já os republicanos defendem votar o orçamento primeiro e negociar questões relacionadas à saúde depois. O J.D. Vance já destacou que se o governo dos Estados Unidos entrar em shutdown é responsabilidade dos democratas. E os republicanos acabam colocando a carga sobre os seus opositores, enquanto os democratas dizem, olha só, eu não posso assinar um acordo porque eu acho que os republicanos lá na frente não vão cumprir esse acordo. Quer dizer, os republicanos esperam uma coisa, os democratas esperam outra coisa completamente diferente. Diante disso, nós temos uma alta probabilidade de não ser aprovada uma lei orçamentária e, consequentemente, o governo dos Estados Unidos entrar em shutdown. O próprio presidente Donald Trump já ameaçou demissões em massa se não houver a aprovação de orçamento. Ele diz que vai ter que fazer isso, vai ser obrigado a fazer isso. E os democratas não querem recuar. Os democratas dizem que é absolutamente fundamental que sejam recolocados ali aspectos relacionados à saúde. É importante registrar que a peça orçamentária para ser aprovada precisa de 7 votos democratas no Senado. Daniel, como eu disse, isso está sempre meio que no calendário da política americana.
vai ter shutdown, não vai ter shutdown. E independente de quem seja o presidente da vez, seja ele republicano ou democrata, ele acaba tendo que fazer um certo trabalho bipartidário, né? Então, claro que ele vai contar com a base dele, é o que o Trump está fazendo com os republicanos nesse momento, mas ele vai ter que dialogar, eventualmente ele vai ter que fazer algum tipo de concessão para os democratas, para conseguir aqueles votos ali e evitar o shutdown. Na prática, o shutdown, evitar o shutdown, aprovar um novo orçamento, é um arranjo que precisa de os dois partidos não totalmente satisfeitos, mas os dois partidos minimamente participando ali. Não é o estilo que Donald Trump vem imprimindo para a política dele nesse segundo mandato. Aparentemente, ele não quer fazer nenhuma concessão em momento algum. E a consequência, Daniel, essa é uma desconfiança muito grande que eu tenho, que é, se rolar o shutdown, talvez esse seja o cenário que o Trump mais goste. A possibilidade de você ter uma paralisia do governo, ele é favorável a Estado mínimo, o Estado não tem que participar mesmo, o Estado tem que cortar gastos sociais, tudo que puder cortar é melhor. Tanto é que, assim que ele assumiu, uma das primeiras bandeiras dele foi exatamente trazer o Elon Musk para dentro do governo, formalmente ou informalmente, não importa, para cortar 2 trilhões de dólares em gastos do governo americano. O shutdown ele pode ser uma oportunidade do Trump fazer isso sem nem muito esforço e podendo jogar a responsabilidade nos democratas. Então, eu tô olhando para isso, Daniel, eu tô pensando se o Trump não vai correr para não chegar, né? Se ele não vai, não, vamos tentar evitar esse shutdown e tal, mas se também rolar e passar um tempinho aí com o governo fechado, eu não sei se o Trump vai ficar exatamente chateado com isso, viu? Até porque ele pode colocar na conta dos democratas, ou pelo menos tentar colocar na conta dos democratas esse shutdown. Ele economiza recursos do governo, ele diminui a participação do Estado na economia e, ao mesmo tempo, o desgaste poderia ser potencialmente colocado no colo dos democratas, uma vez que eles estão fazendo exigências para aprovar essa peça orçamentária. Os republicanos defendem a aprovação de orçamento limpo, ou seja, nas bases que foram aprovadas na Câmara, sem incluir as demandas dos democratas, sem incluir qualquer tipo de questão relacionada à saúde. Quer dizer, a gente negocia a saúde, negocia os cortes depois que essa lei orçamentária estiver aprovada, e os democratas, e me parece que eles têm razão para isso, suspeitam que os republicanos não cumpririam esse acordo de negociação posterior. Eu não vejo realmente o governo Donald Trump reincluindo subsídios à saúde ou revertendo cortes em políticas sociais que os democratas exigem nesse momento e, consequentemente, isso torna a possibilidade de um shutdown real, né? E o Trump convocou uma reunião para o dia de hoje, é uma reunião onde ele sinaliza que está tentando um acordo. Agora, se o acordo não sair, azar, paciência, entramos em shutdown e o governo vai ter até a oportunidade de demitir muitos funcionários públicos ou, pelo menos, mandar esses funcionários para casa sem vencimentos até que a lei orçamentária seja aprovada. E esse é um tema que interessa muita gente no Brasil, Daniel, porque a gente sabe que o brasileiro está muito acostumado a investir no Brasil. A maior parte dos investimentos de brasileiros está na economia brasileira, que me parece até, de certa forma, natural. E quando há uma internacionalização dos investimentos, é basicamente para os Estados Unidos. O brasileiro tem uma tradição muito pequena de investir em outros destinos internacionais que não sejam os Estados Unidos. E aí fica a recomendação, Daniel, da Rio Claro Investimentos, nossos parceiros aqui do Petit Jornal, que tem exatamente experiência nessa diversificação de parcerias. A gente tem visto, Daniel, dia após dia, que os Estados Unidos são mais instáveis hoje do que foram no passado. Ou seja, não significa parar de investir nos Estados Unidos, caso você queira internacionalizar, mas significa ter uma diversificação, ter alguma segurançazinha em outros mercados, outros cenários, países que crescem bem, países seguros. Essa diversificação ela pode ser feita de maneira extremamente competente pela Rio Claro Investimentos, o que te ajuda muito a garantir uma certa estabilidade nos seus investimentos para você poder cumprir o seu objetivo de lá na frente ter a sua tão sonhada independência financeira. É o que todo mundo quer. A Rio Claro pode te oferecer tudo o que você precisa para poder atingir esse objetivo. Lembrando que a Rio Claro trabalha exclusivamente para você. Ela não recebe corretoras, ou melhor, não recebe qualquer tipo de remuneração de corretoras ou bancos. Ela está absolutamente focada no interesse dos seus clientes. Clique no link do descritivo desse episódio, conheça o trabalho da Rio Claro Investimentos, tenho certeza que você vai gostar demais.
ou recomende a Rio Claro investimentos para o seu pai, para o seu amigo ou alguém que precisa de um auxílio no planejamento da sua vida financeira e para ajudar na gestão do seu patrimônio. Daniel Souza, como próxima pauta, eu queria falar um pouquinho sobre a Moldávia. Só para a gente localizar, né? Muita gente não conhece onde é que fica a Moldávia. A Moldávia é um paísinho pequeno, tem menos de 34 mil quilômetros quadrados, então é um país realmente pequenininho que está ali imprensado entre a Ucrânia, né, e a Romênia. Então a Ucrânia é um país que está em guerra com a Rússia nesse momento, né? Foi invadida pela Rússia, e a Romênia, que é membro da OTAN, membro da União Europeia. A Moldávia, né, é um país pequenininho que está imprensado ali. E tem, inclusive, uma parte da Moldávia, que é a Transnistria, que tem, inclusive, uma ocupação russa, né? Então, é um país que está numa situação complicada, Daniel, porque está ali entre a Rússia e a União Europeia, e isso se materializou nas eleições que aconteceram nesse último final de semana na Moldávia. Então, havia uma dúvida sobre quem é que levaria, se ele seria o partido pró-Europa ou se seria o partido pró-Rússia. O partido do governo é o partido pró-Europa, e conseguiu uma baita vitória. O Partido da Ação e Solidariedade, o PAS, né, PAS, pró-Europa, liderado pela presidente Maia Sandu, obteve 50,2% dos votos. Aí você pode falar, pô, mas 50,2% é pouco, né? Pouco mais do que a maioria. A questão é que o principal rival, que é exatamente o partido que advoga políticas pró-Rússia, que é o Bloco Patriótico, é muito engraçado, né, Daniel? Um bloco patriótico que é pró-Rússia. Tem patriota por aí que faz isso, né, Daniel? Eu sou patriota, mas eu gosto mesmo de outro país. Isso acontece, né? Isso a gente vê aí em vários lugares. Mas o Bloco Patriótico da Moldávia é um bloco pró-Rússia que conseguiu 24,2%, ou seja, menos da metade do partido governista. Isso levou, Daniel, naturalmente, a uma celebração entre os países da Europa Ocidental, né? Então, países como França, Alemanha, a Polônia, fica do leste europeu, comemoraram, né, celebraram, a própria União Europeia celebrou essa vitória, e o Volodymyr Zelensky disse que a Rússia falhou em desestabilizar a Moldávia. Então havia toda uma desconfiança de que a Rússia tentaria sim interferir nas eleições da Moldávia, exatamente para tentar trazer a Moldávia para a sua zona de influência, e que teria feito isso, portanto, por meio de redes sociais, por meio de desinformação, mas aparentemente isso não mexeu muito no resultado, O partido pró-Europa conseguiu 50,2%. A resposta russa, Daniel, inclusive, veio na mesma hora e disse que, olha, vocês estão acusando a Rússia de tentar interferir no que acontece na Moldávia. A Rússia não tentou interferir. Quem interferiu foi, segundo a Rússia, a própria Moldávia. O que a Rússia disse existe uma diáspora da Moldávia importante dentro da Rússia e não houve liberdade para que essas pessoas se manifestassem e pudessem votar. Então, uma população razoável, significativa, de moldávios, nem sei se o gentílico é esse, né? Mas de pessoas da Moldávia, cidadãos da Moldávia que vivem na Rússia e que foram impedidos de votar porque poucos postos de votação foram abertos. Independente disso, Daniel, nessa disputa para saber para que lado iria a Moldávia, nesse momento, pelo menos, a Moldávia dá um passo em direção à Europa Ocidental e, portanto, segundo a Europa Ocidental, estaria frustrando um plano do Kremlin, né, de gerar uma influência maior da Rússia sobre a Moldávia, Daniel. Tanguy, Donald Trump anunciou novas tarifas. Agora, os Estados Unidos vão praticar tarifas de 100% sobre filmes estrangeiros. Sim, Donald Trump justificou que a indústria cinematográfica americana está sendo roubada por outros países. O Trump também atacou o governador democrata da Califórnia, o Gavin Newsom, dizendo que o estado foi especialmente afetado por perder espaço para produções estrangeiras. Além dos filmes, Trump reforçou que também pretende aplicar tarifas substanciais sobre países envolvendo móveis. Sim, móveis. Destacou que a Carolina do Norte teria perdido sua indústria de móveis para a China e também para outros países. Na semana passada, o Trump já havia anunciado tarifas sobre medicamentos e caminhões, com vigência a partir de 1º de outubro. O Trump não especificou a data de início da tarifa sobre filmes internacionais. Existe aí uma expectativa de reação de estúdios estrangeiros, países exportadores de películas
e possivelmente o envolvimento da Organização Mundial do Comércio. Você sabe, Tanguy, que os Estados Unidos estão sofrendo com a concorrência desleal da indústria cinematográfica de muitos países. Afinal, até bem pouco tempo atrás, os Estados Unidos tinham ali, 99,9% do mercado de filmes internacional. E agora eles têm aí um percentual um pouco menor. Donald Trump dizendo que a indústria cinematográfica americana está sofrendo com a concorrência desleal de películas estrangeiras e, consequentemente, tarifas de 100% são necessárias para proteger essa indústria pouco competitiva, essa indústria infante, essa indústria nascente dos Estados Unidos, que é a indústria de filmes. Tremeram para Fernanda Torres, Daniel Souza. Tremeram para Fernanda Torres e Wagner Moura e essa galera toda. Ele sentiu, Daniel Souza, que não ia ficar pedra sobre pedra. Daniel Souza, eu queria trazer como próxima pauta aqui a Alemanha, que durante muito tempo, aliás, a gente acompanhou isso aqui, né, passo a passo, era muito reticente com relação àquela ideia que já foi levantada várias vezes de pegar recursos russos que estão congelados na Europa e entregar para a Ucrânia. De novo isso, Tanguy. Essa ideia nunca sai do papel, ele sempre reaparece, vamos entregar e não entregam nunca, né? Pois é, mas a Alemanha, você lembra disso? A Alemanha sempre falava assim, gente, eu não sei se é uma boa ideia, porque a credibilidade, o que vai acontecer, o dinheiro russo tá aqui, mas tá em guerra, tá, mas é propriedade, não sei o quê, de outro país, como é que a gente vai fazer? Agora, Daniel, Friedrich Merz defendeu, né, num artigo no Financial Times, né, um editorial dele no Financial Times, que a União Europeia use 160 bilhões de dólares dos ativos russos congelados para financiar a defesa da Ucrânia. E aí ele desenvolveu um pouco mais da ideia, né? Como é que seria, o que ele imagina que fosse feito. Nesse momento, Daniel, cerca de 300 bilhões de dólares em ativos russos estão congelados na Europa. Então a ideia dele seria pegar um pouco mais da metade disso, 160 bilhões, para serem entregues para a compra de armas da Ucrânia. Não seria para contas correntes, Daniel, não seria para pagar funcionalismo, nada disso. É só para comprar arma. E dessa maneira, na visão dele, isso daria uma resiliência para a Ucrânia para ela poder se financiar na guerra durante anos e mais anos. Anos e mais anos e mais anos. E isso forçaria a Rússia a negociar. Eu acho que ele não está lembrando quem é o Putin. O Putin não vai negociar nem que a vida dele dependa disso. O Putin só vai negociar no momento em que tudo que ele pediu esteja no papel. Mas, ok, né? Segundo Friedrich Merz, entregar esses 160 bilhões para a Ucrânia seria uma maneira de a Rússia se sentir mais pressionada. Um detalhe importante que me chamou a atenção é que esses 160 bilhões eles seriam entregues para a Ucrânia na forma de empréstimo sem juros. Ou seja, Daniel Souza, você vê aí quando é que você quer me pagar. E aí, segundo também o Merz, esse dinheiro só seria restituído no momento em que a Rússia pagasse para a Ucrânia um ressarcimento por conta da guerra. Eu não sei em que mundo que esse povo vive, Daniel Souza. Eles estão achando que a Rússia vai, por conta de 160 bilhões de dólares, compra de arma para a Ucrânia, vai recuar, vai negociar e vai pagar compensações de guerra para a Ucrânia, que só aí a Ucrânia vai devolver esse dinheiro para a União Europeia, que estaria congelado, para poder ficar à disposição da Rússia. Eu realmente não sei exatamente para onde que ele acha que essa guerra vai se encaminhar, Daniel. Algumas considerações, Tanguy. Primeiro, 160 bilhões de dólares não resolvem o problema da Ucrânia, né? É bastante dinheiro, mas não é isso que faria a Ucrânia ter condições militares de sucesso na guerra contra os russos. Em segundo lugar, isso não vai causar qualquer tipo de pressão sobre o Putin, como você muito bem colocou. Em terceiro lugar, tem um impacto reputacional sobre os europeus. Afinal, você coloca o seu dinheiro em bancos europeus e, por razões políticas, pelo menos essa vai ser a argumentação dos russos, esse dinheiro acaba sendo confiscado e acaba sendo entregue aos inimigos dos russos, no caso, os ucranianos. Hoje, você já não tem a certeza que você tinha no passado de que o seu dinheiro é intocável nos Estados Unidos, de que o seu dinheiro é intocável na Europa
e, consequentemente, centros financeiros alternativos vão ganhando cada vez mais espaço, vão ganhando cada vez mais força. Eu vou levar o meu dinheiro para Dubai, eu vou levar o meu dinheiro para Singapura, eu vou levar o meu dinheiro para outros lugares onde ele possa estar mais protegido de eventuais atuações políticas dos governos nas mais diferentes circunstâncias. Não existe arcabouço jurídico para fazer o que o Merz está sugerindo. E, de novo, não é isso que vai resolver o problema da Ucrânia dentro de um conflito contra a Rússia. Avançando para a próxima pauta, Tanguy, eu queria registrar que o Banco Central da Argentina restabeleceu na última sexta-feira um mecanismo de controle cambial. O Banco Central argentino quer evitar que operadores explorem a diferença entre a taxa oficial e o câmbio paralelo. Pela nova regra, quem compra dólares na taxa oficial, que é um pouco mais baixa, deverá esperar 90 dias antes de revendê-los no mercado paralelo, onde a taxa é um pouco mais alta. O objetivo é reduzir a especulação cambial, é proteger as reservas internacionais em moeda forte dos argentinos, é controlar a pressão sobre o peso que tem sofrido aí forte desvalorização nos últimos dias. A Argentina, a gente já destacou aqui no Petit Jornal, está enfrentando problemas de novo no mercado cambial por conta dessa incerteza na qual o governo do Javier Milei mergulhou. Ninguém sabe para onde vai o país do ponto de vista político, ninguém sabe para onde vai o país do ponto de vista das reformas econômicas por ele propostas, e diante dessa incerteza, os agentes econômicos acabam recorrendo à compra de dólares. Muita gente comprando dólares, o preço do dólar no mercado paralelo começa a subir e começa a se descolar do mercado oficial. Diante disso, operadores passam a ter uma oportunidade de lucro, compram no mercado oficial e vendem no mercado paralelo. Para que esse tipo de brecha não esteja mais presente, é que o governo argentino reestabeleceu aí um mecanismo de controle cambial. O problema é que, ao fazer isso, o governo argentino reforça uma percepção de fraqueza. A ideia de que, olha, nós não estamos mais conseguindo controlar o mercado cambial, administrar o mercado cambial como nós esperávamos, e, consequentemente, isso acaba, em algum grau, incentivando ainda mais que as pessoas comprem dólares, acaba incentivando ainda mais que as pessoas busquem segurança na moeda americana. É um cenário bastante perigoso no qual a Argentina está mergulhando e que pode, eventualmente, levar a mais um descontrole no mercado cambial. Lembrando sempre que o calcanhar de Aquiles da economia argentina é a escassez de dólares, é a incapacidade da Argentina de gerar dólares em quantidade suficiente para honrar seus compromissos externos. Daniel Souza, eu queria trazer como próxima pauta aqui a China, pelo fato de que já tem tempo, isso não é de hoje, que o Xi Jinping, né, o presidente, ele tem uma lógica de combate à corrupção muito grande. Existe uma percepção de que a China ela tem um nível de corrupção que está sempre ali, latente, que é uma dificuldade de combater. Claro, você tem um poder muito concentrado no Partido Único, que é o Partido Comunista Chinês, e o Xi Jinping ele tem essa lógica de tentar limpar o Partido Comunista Chinês e, com isso, portanto, a imagem do Partido Comunista Chinês e a imagem, portanto, com isso também, da China. Então, ele lançou a campanha anticorrupção no ano de 2012, então não é algo exatamente novo, e que, segundo essa campanha anticorrupção, o objetivo é combater a corrupção tanto das grandes lideranças, que eles chamam dos tigres, quanto dos oficiais de base, que seriam as moscas. Então, tanto no nível dos tigres quanto no nível das moscas, a corrupção ela tem que ser combatida de forma inclemente. Esse é o discurso do governo. Só que há uma percepção também de que, com o passar do tempo, isso acabou meio que caindo na normalidade. Beleza, está combatendo corrupção, mas a corrupção ela continua aí. A corrupção ela continua existindo. Há uma percepção ainda de que a corrupção ela não foi exatamente combatida. E aí o governo deu uma resposta, Daniel, e a gente teve a condenação, isso foi anunciado de ontem para hoje, do senhor Tang Renjian. Tang não sou eu, tá, Daniel Souza? Eu sei que o pessoal vai se confundir aí, não sou eu, não tem U nem Y no final. Tang Renjian. Ele é um cara importante, Daniel, porque ele foi ministro da Agricultura e Assuntos Rurais da China e também é membro do comitê do Partido Comunista, ou seja, não é um qualquer, ele é um cara importante.
no partido, teve nível ministerial, né, já foi ministro e faz parte do comitê do Partido Comunista. E ele foi condenado à pena de morte. Vou repetir, o senhor Tang Renjian foi condenado à pena de morte. A pena de morte dele acabou sendo suspensa por 2 anos, ou seja, a pena de morte segue existindo, mas não será cumprida pelos próximos 2 anos, e é comum que essa pena ela acabe sendo comutada para uma prisão perpétua. Agora, o recado que está sendo dado é: não tente, porque a gente está de olho. A gente sabe o que pode estar acontecendo, a gente tem informação e olha o que aconteceu com o camarada. As somas, Daniel, que ele teria desviado são coisas inacreditáveis. A gente está falando aí na casa de milhões, mesmo se a gente for converter para reais, são algumas dezenas de milhões de reais que teriam sido desviados. E, portanto, o recado que o Partido Comunista Chinês tenta passar, o recado que o governo do Xi Jinping tenta passar é: isso não será tolerado. Então, tá aí, Daniel, alguém importante no Partido Comunista Chinês, alguém importante na administração chinesa, sendo condenado à morte. Me parece improvável que seja levado a cabo, mas, de qualquer maneira, a notícia ela é bastante impactante. Eu fico imaginando outras pessoas no partido que, eventualmente, estejam envolvidas com alguma coisa, podem pensar 2 vezes pelo fato de que isso pode acontecer. Só para trazer números aqui, Daniel, eu falei algumas dezenas, até mais. A gente está falando de cerca de 200 milhões de reais, né? Convertendo aqui para reais, naturalmente, 200 milhões de reais em subornos, utilizando os cargos que ele ocupou entre 2007 e 2024. Até o ano passado, ele ainda tinha cargos importantes. Então, ao longo desses cerca de 17 anos, ele teria recebido 200 milhões de reais, Daniel. Tem registro que a União Europeia restabeleceu sanções ao Irã devido ao descumprimento do acordo nuclear de 2015. As medidas incluem congelamentos de ativos do Banco Central do Irã e de outros bancos iranianos. Uma vez mais, a gente fala de congelamento de ativos, né, em bancos europeus, proibição de viagens a determinados funcionários iranianos, embargo ao petróleo bruto iraniano, proibição de venda ou fornecimento de ouro e de certos equipamentos navais. A União Europeia afirmou que a porta continua aberta para negociações com os iranianos. Ô, Daniel Souza, a geleia tá pronta aí, cara? Tá pronta. Então, você pode servir, por favor? Perfeitamente, Tanque. Na Geleia da Xícara de hoje, trago mais um registro relacionado ao livro dos recordes, que é justamente o Guinness Book. Nós tivemos hoje a publicação na rede social deles de que um novo recorde foi registrado. O recorde de maior número de tábuas quebradas com a mão enquanto joga e pega um ovo em apenas 1 minuto. O novo recorde... Por favor, você pode repetir o recorde, por favor, que eu me perdi no meio do caminho. Vai, 1 minuto. Você tem 1 minuto. 1 minuto. E aí a gente tem que ver qual é a pessoa que consegue quebrar mais tábuas durante esse 1 minuto, mas não é só quebrar a tábua. Ela tem que quebrar a tábua, jogar um ovo e pegar o ovo enquanto quebra a tábua, tá? Entendi. E aí Mas aí tem mais de uma pessoa que faz isso? Certamente. Tem muitas pessoas por aí fazendo, milhões e milhões de pessoas fazendo isso por aí. Mas nós temos aqui o senhor Muhammad Karimanovic, o novo recordista desse magnífico experimento, né? E agora o nome dele está no livro dos recordes. Ele tem 2 nacionalidades, ele é bósnio e também ele é alemão. E fica aqui o nosso amigo, o Muhammad Karimanovic, laureado com essa honraria do Guinness Book. Tá aí. Entre todos os nossos ouvintes, Daniel, certamente virá alguém para desbancar o senhor Karimanovic, é isso? É isso. O senhor Karimanovic. Então, estamos esperando aí um ouvinte do Petit Jornal conseguir. Eu já me perdi do que tinha que fazer. Tem que quebrar tábua, fritar ovo. Eu não sei exatamente o que tem que fazer. Com todo respeito, claro, eu sei que essa é uma modalidade muito difundida, tanto na Bósnia quanto na Alemanha, mas fica aí a dica, né? Se você quiser entrar no Guinness Book, do que você tem que fazer. Daniel Souza, outra coisa que você pode fazer se você quiser se informar mais sobre a Bósnia e sobre a Alemanha, é assinar o Petit Cursos. Petit Cursos é o nosso stream, né? São cursos livres, então você pode assistir na ordem que você quiser, na hora que você quiser, o curso que você quiser. A gente tem cursos que vêm sendo produzidos desde o ano de 2020.
São cursos sempre dados em duplo, então é realmente a ideia de uma conversa, né? De um bate-papo, né? Não esse aqui, mas um bate-papo, inclusive com a participação de todo mundo que assiste às aulas ao vivo. Então, se você gosta desses assuntos, acessa lá, peticursos.com.br. A gente mantém os cursos sempre de forma muito acessível, exatamente para garantir que todo mundo possa participar, se informar e estar junto com a gente nessa busca por conhecimento acerca de temas que muitas vezes a gente se interessa, mas não sabe exatamente onde buscar. peticursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, não tem nenhuma produtora por trás. Dá bastante trabalho, embora seja muito prazeroso produzir conteúdo aqui no Petit Jornal. E por isso, fica aqui o nosso agradecimento a todos os apoiadores e apoiadoras que ajudam a viabilizar esse projeto. Fica também o convite. Se você gosta do Petit Jornal, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix do Petit Jornal, petitjornal.pj@gmail.com. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta. Um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.